Vamos saber hoje um pouquinho da história do Brasil. Se você ainda não sabe, você vai ficar sabendo nesse vídeo. Provavelmente você não deveria ter estudado história e nem mesmo frequentado a escola, né? Mas isso não tem problema, tá? A internet tá para isso, para facilitar um pouco o conhecimento para as pessoas, chegar nas pessoas. Na década de 1530, a coroa portuguesa implementou uma política de colonização para a terra recém-descoberta, que se organizou por meio de distribuição de capitanias e hereditárias. Em 1808, né, o período comprometido ao descobrimento do Brasil foi em 1500, chamado pelos portugueses de achamento do Brasil, até a independência do Brasil, e é chamado do Brasil do período colonial. Os portugueses, porém, chamaram esse período de construção do Brasil e estende até 1825, quando Portugal reconheceu a independência do Brasil. O Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500 pelo capitão, dia 9. Então vamos falar sobre um assunto bem delicado e que vai ser mais para quem tem estômago para isso mesmo. Vamos falar sobre um depoimento aqui, né? O que eu penso sobre tudo isso e tudo que eu estudei diante de tudo que eu sei da independência do Brasil, enfim, do brasileiro e em ser brasileiro também. Eu vou me expressar como cidadão brasileiro, como nasce no Brasil. Vou falar o que eu penso e o que, né, pelo que eu penso, pelo que eu falo, vou falar, e que muitos brasileiros, a maioria deles não iriam falar também a mesma coisa, porque é uma coisa que veio lá de trás, né, para poder estar hoje em dia, tá assim, precisou de quê? Precisou do início. E precisou do início. E a causa do início, que é a causa, o resultado, né, que está nesse Brasil. Então, vamos falar sobre isso. Como vocês viram aí, né, eu coloquei um videozinho bem rapidinho aí da independência do Brasil, como é que foi, um pouquinho sobre a história de história, se você não sabe, não tem noção como é que foi, o que aconteceu, né, tudo mais. Os portugueses vieram, né, para colonizar o Brasil, vieram colonizar o Brasil e tudo mais. E depois teve uma história muito longa, né. Não tô culpando os portugueses por conta da merda que o Brasil está, em questão de várias coisas, de política, economia, tudo, segurança, tudo, muita coisa. Educação, muita coisa. Não tô culpando os portugueses, eu culpo a forma deles, daqueles portugueses na época, né, ter apoiado na época, era uma coisa normal e apoiou bastante, foi a favor de muita coisa que muita gente não sabe, mas, e que o resultado disso foi um resultado totalmente diferente, né, que estamos vivendo, né. Então, vamos falar, sim, eles vieram colonizar o Brasil, eu sei toda aquela história, né. E eles obrigaram os índios africanos, né, que foram os índios e os africanos, os índios indígenas, que foram os primeiros habitantes aqui do planeta Brasil, do planeta não, do país Brasil, né. E esses índios, né, os primeiros que já habitavam aqui na terra, aqui no Brasil, os índios e indígenas, eles eram os primeiros a habitar aqui na terra, aqui no Brasil, e eles tinham seus deuses, tinham seus dogmas, tinham suas religiões, tinham seus deuses, né, que eles acreditavam e tudo mais. Quando os portugueses vieram para cá, eles converteram alguns deles, né, obrigaram alguns deles a se converter. Um exemplo, o catolicismo, né, o cristianismo, porque através do cristianismo, os portugueses que trouxeram essa religião para cá, né, porque essa religião só tinha, a verdade era a religião que deveríamos estar seguindo esse dogma, essa religião, deveria ser a religião dos índios, né, dos indígenas, que foram os primeiros aqui, mas como eles foram, a maioria deles precisaram ter perdido suas vidas, precisou ter escravizado muito eles, para eles poderem, para hoje estar muito enraizado
essas religiões recentemente, que eu vou citar algumas delas aqui, né? É uma religião do cristianismo, catolicismo, né? E os portugueses, enfim, os católicos, os portugueses, tudo ali era muito, tinha sua religião, como seguia a religião do cristianismo, que é o catolicismo, né? Que é a primeira igreja, que eles eram super católicos, vieram para cá, colonizou o Brasil e trouxeram a religião, trouxeram todos aqueles cacarecos todo para cá pro Brasil, né? Trouxe a sementezinha deles lá, da fé deles para cá, trouxe para cá, raizou aqui, plantou aqui, só que não deu muito bem certo não, mas eu vou contar aqui para vocês como é que vai ser, como se tornou e com a realidade que vocês estão vendo. Depois, gente, muita gente ficou seguindo nessa religião, como vocês veem hoje. Os escravos também, os escravos, né? O pessoal escravo. Não digo nem escravo, claro que eles foram escravos, mas os negros, né? Os negros lá da África, da Angola, sei lá, os africanos, né? As pessoas negras foram escravizadas, né? Eles eram vendidos por moeda de troca. Lá, o centro lá do Rio de Janeiro, que foi uma das histórias que vendia ser humano. Chegou a esse ponto de vender ser humano. Era vendido ser humano. Mas era vendido ser humano negro, né? Porque os negros que trabalhavam para os brancos. Era nesse ponto. Eles não podiam pensar por si próprio, fazer nada por si próprio. Eles só tinham que estar trabalhando ali e viver escravo deles lá. E, né, vocês sabem, a maioria sabe, né, que depois eles ficaram, né, um bom tempo aqui, colonizou, explorou, os portugueses pegaram, explorou muita coisa aqui do Brasil, né, pau-brasil, se não me engano. Eu tenho alguma coisa assim, pau-brasil. Eu sei que eles aqui tinham muito pau. Eles roubaram, né, roubaram não, pegaram, né, muita coisa aqui do Brasil que era muito valiosa, né, exploraram muito aqui o Brasil, né, fizeram muita coisa aqui. E trouxeram essa raça negra, né? A raça negra, que eu não tenho nada contra a raça negra. Mas misturou, né? Raça humana. Não existe raça branca e raça preta. Existe raça humana. Mas só que são o quê? São DNAs diferentes. São totalmente pessoas diferentes. Totalmente diferentes. Com personalidade diferente. Raça. O que? Personalidade diferente e o que mais? Que posso dizer? Outras coisas que foram enraizadas no país dele, né? Totalmente diferente. Foram misturados, como diz meu pai, né? Não dá certo esse negócio de ficar se misturando cabeça diferente com cabeça diferente, porque dá problema. E isso foi isso que aconteceu. Os índios foi misturado, as mulheres índias, né? Se misturaram com os negros africanos. Depois os portugueses ficaram com os índios e os índios ficaram com os portugueses e ficou uma mistura. Por isso que vocês veem aqui no Brasil, você vê muito mais pardo, né? Pessoas pardas e pessoas brancas, muito brancas, pessoas negras, né? Negras é uma mistura. E se eu for tirar alguns países aí, você não ver essa bagunça que é de mistura de pessoas diferentes. São totalmente pessoas parecidas, com a mesma tonalidade de pele. E aqui no Brasil já é uma mistura mesmo. E aí, gente, vocês veem, né? Os portugueses trouxeram os pra cá, né? O cristianismo, a religião, o cristianismo, e enraizou aqui no Brasil. Fora, né, que vocês sabem também que os negros foram escravizados, né? E a igreja foi a favor disso, né? E esse tempo todo. Depois, gente, aí você vai ver essa mistura toda, né, de raça, português, índio, africano, essa mistura, aí ficou uma bagunça aqui no Brasil, né? Porque foi uma mistura várias pessoas, vai nascendo as pessoas com um pouquinho de coisa diferente, né? De raça diferente, de humano, né?
negro, índio, português. Aí tá assim, aí um país totalmente religioso, que gosta de religião, coloca Deus em cima de tudo, Jesus em cima de tudo. E é um país zero segurança, zero educação, zero respeito, zero educação, zero preconceito e muito preconceito, né? Um país totalmente preconceituoso, um país totalmente religioso, um país que tem que viver no padrão deles. E é isso que você vê aqui no Brasil, né? Totalmente assim, dessa maneira, porque é um país religioso. E essa forma desses portugueses, forma deles ter agido dessa forma aqui no Brasil, poderia ser totalmente diferente, né? Talvez se eles não trouxessem religiões para cá, nem deuses, nem nada do que eles acreditavam, talvez o país do Brasil seria um país bem diferente e não teria essa bagunça, não, né? A gente deveria evitar essa bagunça toda. Eles teriam, né? Se tivesse pensado ele deveria ter evitado muita coisa. Eu não tô falando mal dos portugueses não, tá, gente? Até porque o pai dele é de super exemplo. O pai dele, né? Portugal é super exemplo. Se você quiser pagar minha passagem para mim ir para lá, eu tô aceitando. Porque eu não tô falando. Eles não souberam agir. A maioria deles, né, na época, não souberam agir aqui no Brasil. Só isso. Mas fora isso, Mas não tenho nada contra deles, entendeu? E eles ficaram fazendo essa bagunça toda aqui, né? E hoje tá assim, no Brasil tá desse jeito. Não tem jeito nenhum. Porque política nenhuma, não devemos culpar política nenhuma. Não devemos culpar política e nem demônio, nem essas fantasias que muita gente acredita, né? Porque isso já veio lá de trás, desde esse iníciozinho aqui. Agora, precisa ser dependente se orgulhar, ficar feliz pela independência do Brasil? Eu não estou feliz. Eu vou continuar decepcionado com esse Brasil por conta disso. É uma coisa que não mudou, mas às vezes tem muita gente que comemora, eu sei, com falta de inocência, né? Porque não sabe nem pouco a história do Brasil. Mas gosta de defender o Brasil, gosta de ficar querendo comemorar, porque talvez seja a única coisa, né? De bom no momento, de comemorar alguma coisa. Mas não muda nada, porque isso não vai mudar nada. E o militarismo não, nesse Brasil, não funciona pra mim. Porque a maioria deles que querem ser militar, a maioria deles querem ser por conta de dinheiro, porque ganha bem. Nesse Brasil, porque você não vai ver nem nada de segurança. Você não vai ver segurança, você não vai ver militares querendo fazer por amor, mas mais pelo dinheiro. Então, é muita coisa mesmo, que eu não me orgulho de estar levando essa bandeira e nada disso. E também nem se orgulhando pelos militares, por quem é militar, porque tem alguém aí que tem militar, porque não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada, não vai mudar nada desse Brasil, não vai melhorar em nada. Pelo contrário, só vai piorar, né? E eu contei aqui um pouquinho pra vocês aqui, um pouquinho dessa história da independência do Brasil, da história um pouquinho do Brasil, né? E é isso, gente. Fazer o que, né? A gente não pede pra poder nascer, não tem culpa de ter nascido em país nenhum. A gente só tem que aceitar mesmo, né? É isso. Mas me conta aqui nos comentários a opinião de vocês. Tá bom? Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários.